Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 37. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis 37, nós vamos ler a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: E Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com os seus irmãos. E o rapaz estava com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe a seu pai más notícias sobre eles. Ora, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e ele fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, eles o odiaram e não conseguiram falar pacificamente com ele. E José sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: Ouve, rogo-vos, este sonho que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantava e ficava em pé, e que os vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. E seus irmãos lhe disseram: Deverias tu reinar sobre nós? Ou deveria ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E ele sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: Eis que sonhei mais um sonho. Eis que o sol e a lua e as 11 estrelas faziam reverência a mim. E ele contou ao seu pai e aos seus irmãos, e seu pai o repreendeu e lhe disse: O que é este sonho que tu sonhaste? Iremos eu e tua mãe e teus irmãos de fato nos curvar diante de ti? E os seus irmãos o invejaram, mas seu pai observou o que ele estava dizendo. Estenda a sua mão para cá, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, nós te amamos mais do que tudo, Senhor. Fala conosco nessa noite através da tua palavra. Que os meus lábios se mexam neste lugar, mas que a voz do Senhor seja ouvida nos nossos corações e nesta casa dessa noite. Que nós não saiamos deste lugar da mesma forma que entramos, mas sejamos transformados no poder da tua palavra. Que todo ladrão da atenção bata em retirada deste lugar agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre um jovem que começou a sua história de forma completamente imatura. Filho de Jacó e Raquel, filho da velhice de Jacó. E a Bíblia nos ensinou aqui que este era o filho que Jacó mais amava, porque era o filho da sua velhice. E não apenas por ser o filho da velhice de Jacó, mas nós sabemos que Jacó um dia, foragido de seu irmão Esaú, por receber a bênção da primogenitura do seu pai Isaque, foi para as terras de um homem chamado Labão, e lá trabalhou por alguns anos. Trabalhou por 7 anos por uma mulher que ele se apaixonou loucamente, Raquel. Só que no dia do casamento ele foi enganado pelo seu sogro. O seu sogro deu a ele Lia como esposa, a filha primogênita dele. Só que a Bíblia diz que Raquel era de formosa aparência, mas Lia era de semblante caído. Você vê que até para chamar de feio a Bíblia tem elegância. Olha para o irmão que está do seu lado, vê se ele tem um semblante caído. Diga: não, ele é lindo de Jesus, pastor. Olha só. Então Jacó, você acha que Jacó desistiu? Não.
Jacó trabalhou mais 7 anos pela mão de Raquel. Agora pense comigo, Jacó trabalhou 14 anos para casar com a mulher que ele amou, desde o primeiro dia que ele a viu. Eu queria começar essa história falando um pouquinho sobre a recompensa da perseverança. Porque nós, nesta geração, não estamos mais acostumados a perseverar. Nós desistimos diante dos obstáculos da vida. Nem sempre tudo que está à sua volta vai agradar ou vai ser do seu jeito. Muitas vezes vai ser diferente daquilo que você acha ser o melhor, daquilo que você acha ser bom, mas não é porque é diferente do que você pensa que deveria ser, que você deve desistir. Você deve continuar perseverando. Muitas vezes nós paramos nos primeiros obstáculos que a vida nos apresenta. E sabe qual é o problema de desistir? Porque quando você desiste de algo, você sempre tem que recomeçar de novo o processo. E daí você desiste, precisa começar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E saiba de uma coisa: se alguém diz para você que a vida será o tempo todo fácil, mentiram, viu? Não vai ser o tempo todo fácil. Vai ter prova, vai ter gente que era para te apoiar, mas vai estar enganando você. Jacó confiou em Labão. Labão era parente de sua mãe, Rebeca. Às vezes, pessoas que nós confiamos vão nos trair. Pastor, o que eu faço nessa hora? Levanta a cabeça e continua caminhando até que aconteça a bênção do Senhor na tua vida. Sabe aqueles, eu já recebi muitas imagens assim, você com certeza já deve ter visto, mas eu quero contar uma história para você sobre um homem que adquiriu um campo, e dizem que neste campo havia muito ouro e pedras preciosas, e esse homem começou a cavar, e não achou, cavar, e não achou, cavar, e não achou. Cavou o terreno inteiro, irmão, toda aquela terra, ele cavou, e não achou nada. Um dia então, um homem passa por ele e falou: já que você não está fazendo nada naquela terra, você não quer me vender aquela propriedade? Ele diz: não achei nada, era uma ilusão que tinha ouro e pedras preciosas, vou vender toda a terra. E vendeu por preço de banana. E aquele homem comprou a terra, e um mês depois saiu na capa do jornal: homem fica rico encontrando ouro e pedras preciosas na sua terra. E ele foi olhar o homem para quem ele tinha vendido a terra, e ele achou um absurdo: eu cavei tanto e não achei nada. Como esse homem encontrou o que ele fez? E ele foi então até o homem que tinha adquirido sua propriedade, falou: olha, negócio feito é negócio feito, mas diz o que você fez para encontrar o ouro e as pedras preciosas. Esse homem olhou para ele e disse: eu só cavei 1 metro a mais. Você já pegou aí o que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente desiste muito próximo de acontecer algumas coisas na nossa vida. A gente para muito próximo de receber a bênção de Deus. Vamos falar da comunidade aqui. O pastor Carlos hoje entregou um certificado, mas nós já vimos pessoas indo embora com 5 meses e 1 semana, faltando 3 semanas para concluir, gente. Eu já vi pessoas desistindo de empregos em que estavam muito próximos de uma promoção. Olhe para a pessoa que está do seu lado e seja profeta, diga: cave 1 metro a mais. Escute,
existe uma recompensa que somente os perseverantes vão desfrutar delas. Vou dizer de novo, existe uma recompensa que somente quem é perseverante vai desfrutar dela. Quantas vezes você já desistiu daquilo que era para ter insistido? Mas sabe uma coisa, existe também uma diferença entre o persistente e o teimoso. Tem gente que não é persistente, tem gente que é teimoso. Qual que é a diferença do persistente para o teimoso? O teimoso passa a vida batendo numa porta que Deus já fechou. E o persistente, ele bate numa porta que Deus ainda não abriu, que é diferente. Se é teimoso ou é persistente? Pergunta com carinho para a pessoa que está do seu lado se é teimoso ou se é persistente. Sabe qual que é o problema do teimoso? Não vou contar, se não perguntou. Fala, pastor. Não vou contar, não vou contar. Posso falar qual é o problema do teimoso? Oh, meu Deus, eu até esqueci qual que era o problema do teimoso. O teimoso é terrível, irmão. O teimoso é terrível. Porque na maioria das vezes o teimoso vai chegar no fim de uma história. Mas ele vai chegar no fim de uma história errada, que não era para ele. E um dos piores problemas da vida do ser humano é chegar no fim de uma história e descobrir que ele percorreu a história que não era dele. Sabe aquele negócio de trabalhar com o que você ama? Trabalhe com o que você ama e você não vai trabalhar um só dia da sua vida, porque vai ser um prazer estar lá e não um trabalho. Assim é a vida do persistente. Ele insiste numa porta que Deus ainda não abriu e não para diante das adversidades da vida. Alguém falou para mim o seguinte, um irmão que nós conversávamos aqui no sábado, ontem aqui no culto de jovens. Ele falou para mim, pastor, eu estou lendo a Bíblia, mas parece, pastor, que nada faz sentido, tenho me sentido incomodado. E eu falei para ele, olha, se nesse começo você não se sentisse assim, você estaria fazendo a coisa errada. O que está incomodando é justamente porque você está fazendo certo, não desista. Pastor, mas eu não entendo, mas está ficando em depósito. E no momento certo você vai ter para sacar. Oh, meu Deus do céu. Então Jacó, pela sua perseverança, conseguiu casar com Raquel. E depois que ele já teve filhos com Lia, com Bila e com Zilpa, as servas, ele teve o 11º filho, José, o filho da sua velhice, o filho que ele amava. Qual é o problema agora? É que Jacó então começa a demonstrar isso para os outros filhos. E quando você demonstra algo para os outros filhos, você também vai criar filhos que fazem acepção de pessoas. E José fazia isso. A Bíblia diz que ele voltava a dar más notícias dos irmãos para o pai. Na nossa linguagem ele era X9. Ele voltava a contar os podres dos irmãos para o pai. E os irmãos odiavam José por causa disso. Mais do que isso, então, Jacó resolve fazer uma túnica de 7 cores para José e presenteia José, e os irmãos ficam com mais raiva ainda. E aí um dia, no café da manhã, olha só que coisa linda, sentaram todos à mesa do velho Jacó, e José se levanta, pessoal, eu tive um sonho nessa noite. Oh, meu Deus! Posso contar quantos sonhos, José? Que sonho você teve? Aí você está esperando nesse momento, nós vamos ser todos abençoados. Ah, essa terra vai prosperar. Não, eu sonhei que nós estávamos atando feixes no campo. E que o meu feixe se levantava diante de vocês. E os seus se curvavam ao meu feixe. Os irmãos já estão com raiva dele. Agora... Sabe qual que é o problema de alguém imaturo? É que
porque ele vai contar sonhos para quem não sonha junto com ele. O imaturo vai compartilhar sonhos para quem não sonha junto com ele. E quando você compartilha sonhos para quem não sonha junto com você, essas pessoas vão começar a querer parar o teu sonho, a colocar palavras negativas no seu sonho. Eu já falei isso aqui um dia. Eu falei, eu vou fazer uma revista de quadrinho infantil, de prevenção ao uso de drogas, porque nós sempre nos envolvemos com a recuperação do uso de drogas. Mas eu falei, eu quero entrar nas escolas e trabalhar com a prevenção ao uso de drogas, com crianças. De repente a gente diminua a necessidade do tratamento por causa da prevenção. E falei, eu vou fazer uma revista em quadrinho, vou levar bem lúdica para falar com criança e tal, e tal, e tal. E compartilhei com o pastor, ele disse para mim o seguinte: meu irmão, se preocupe em pregar a palavra de Deus, para de preocupar com isso. Isso aí é bobagem. Quando eu falei aqui, quando o pastor falou aquilo, sabe o que é jogar água num fogo? E eu, na minha inexperiência, pensei, eu devo estar fazendo uma coisa que não é de Deus, então vou parar, e parei. Aí um dia fui na igreja Bola de Neve de Curitiba, o pastor Marcelo Bigardi era o pastor da igreja na época. Olho para o lado ali, um estande de revista, o quê? Revista em quadrinho, escrito Turma do Biguinha. Lembra, Rafa? Lembra? Turma do Biguinha. A hora que eu entrei na igreja, eu ouvi a voz de Deus falando assim: sempre que você não fizer algo que eu lhe mando fazer, eu vou levantar alguém para fazer no teu lugar. Mas por que o meu sonho parou? Porque eu compartilhei com quem não sonhava junto comigo. E o problema do imaturo é esse, que ele começa a querer compartilhar coisas com quem não torce por ele, com quem não se alegra, porque a igreja foi chamada para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas quer que eu diga uma coisa para você? É muito mais fácil chorar com os que choram. Por quê? Porque isso dá um ar de comoção, de ação social, de contrição dentro da igreja. Ai, olha como essa igreja é abençoada, ela ajuda aquele que está passando por um problema. Mas se alegrar com a bênção do outro, nem todo mundo é capaz. Porque nós estamos vivendo numa geração comparativa, que está sempre se comparando com o outro. Puxa, mas esse irmão comprou um carro novo. Esse irmão comprou um carro novo, como assim? E eu ainda estou andando com a minha bicicletinha, barra forte, com freio no pé. Ô Jesus, estou indo para a igreja andando de a pé na chuva, e esse irmão comprou um carro novo. A gente vive assim. Eu li um livro uma vez, se chamava Os Segredos da Mente Milionária. E um dos segredos da mente milionária é se alegrar com o crescimento do outro. É ver que um irmão comprou um carro, glória a Deus pela vida desse irmão, a minha vez também vai chegar, Deus abençoe, se chegou até ele, já vai chegar em mim também, aleluia. Só que nós não torcemos às vezes um pelo outro, e um imaturo tem esse problema, ele começa a contar os seus segredos e os seus sonhos em mesas que não o celebram. E na vida vão ter dois tipos de pessoas: aqueles que te toleram e aqueles que te celebram. Os que te toleram vão estar perto de você por aquilo que você pode oferecer para eles, mas os que te celebram vão estar com você, independente da circunstância pela qual você está passando. Procure pessoas que celebram a tua vida e não que toleram você. E agora então, vamos entrar na história de José. Um dia o pai manda José ir aos campos de Siquém, porque os irmãos apacentavam lá o rebanho, as ovelhas. E Jacó disse: vai até os teus irmãos e me dá notícias deles. José chegou lá, eles não estavam, tinham partido para Dotã. José então vai atrás dos irmãos. Quando eles viram José de longe, eles dizem o seguinte: venha aí o sonhador, vamos matá-lo. Rubem, o filho mais velho de Jacó, entra na frente e diz: não,
vocês não vão fazer isso com o nosso irmão. Joguem ele nessa cisterna seca, cisterna sem água. Porque Rubem tinha a estratégia de depois pegar José de novo e levar para o pai, restituí-lo ao pai. Mas daqui a pouco, os outros irmãos, eles veem os mercadores ismaelitas e vendem José como escravo. José vai com os mercadores ismaelitas para a terra do Egito, e lá é comprado por um oficial da guarda do faraó chamado Potifar. E aqui começa a história que eu gostaria de ministrar nessa noite. Primeiro, José então é traído pelos seus irmãos. Muitas vezes a traição vem de pessoas que você menos espera. Muitas vezes a traição virá de pessoas que você menos espera. Talvez Jesus, ele esperava uma traição e de repente, como homem agora, não falando da divindade de Cristo, mas de repente ele esperava uma traição de um oficial romano, de um judeu qualquer. Mas a traição veio de um homem que pegava junto com ele no prato um pedaço de pão, que estava sentado à sua própria mesa. Algumas vezes nessa vida você vai sim ser traído. O que você precisa nessa hora? Resiliência para continuar em frente. Resiliência para continuar em frente. Nós estamos em um momento, em uma geração que nos falta muito resiliência. E o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de se refazer após uma grande deformação, após um grande impacto. Isso é resiliência, é a capacidade de se refazer de novo. A igreja de Jesus nos nossos dias está perdendo a sua capacidade de se refazer. Hoje nós falávamos com uns irmãos numa mesa que a igreja da nossa geração não é mais a igreja perseverante que já existia um dia. As pessoas que frequentam a igreja da nossa geração, e não estou dizendo essa igreja, amém, queridos? Estou dizendo a igreja de Jesus na terra. São pessoas que vêm no domingo, não se comprometem em nada com a igreja, recebem uma palavra motivacional para sobreviver mais uma semana, e domingo que vem estão precisando de mais uma injeção de sobrevivência. Mas nós não fomos chamados para andar de injeção em injeção de sobrevivência. Nós recebemos do Senhor vida e vida com abundância. Aleluia! Não precisamos de uma injeção para sobreviver mais uma semana. Nós somos enxertados na oliveira verdadeira, somos os seus ramos, glória a Deus, e daremos os seus frutos. Sabe quando Jesus fala, vocês são os meus ramos, Ele está dizendo o seguinte: para que eu dê fruto, eu tenho que passar por vocês. Meu Deus do céu, olha que coisa linda isso. Para que eu dê fruto, eu preciso passar pela sua vida. Jesus quer passar por você, meu irmão. Jesus quer passar por você e quer dar frutos através de sua vida. Então José é traído pelos seus próprios irmãos. José é comprado por Potifar. Nós já vamos chegar na história em que José trabalha nessa casa. Mas a mulher de Potifar começa a querer seduzir José. Como assim, pastor? O que você quer dizer com isso? José então é comprado na casa de Potifar, começa a trabalhar ali. Potifar põe José sobre toda a casa dele. A Bíblia vai dizer que Potifar não tinha mais nem conhecimento do que acontecia na sua casa, porque tudo estava na mão de José. Aí chega a Patifona, a mulher do Potifar, e gostou do guri, filho de Deus, e começa a perseguir o guri.
quer ficar com José, entendedores entenderão, de qualquer jeito. Sabe qual que é esse momento da vida? Aquele momento que a gente acha que não tem mais nada para piorar, mas piora. Sabe, meu Deus, já estou aqui como escravo. Pode alguma coisa dar mais errado do que isso? Pode. Pode. Porque quando você está no moinho de Deus, na olaria de Deus, Deus está espremendo você para tirar de você a pessoa de alta performance que você nasceu para ser. E às vezes nesse processo você vai ser esmagado. E a Bíblia vai dizer em Jeremias 18 que nós estamos nas mãos do oleiro. E você sabe que o oleiro, ele está fazendo um vaso, e o vaso começa a escorrer pela mão dele, e ele fala: meu Deus, está bonito, e daqui a pouco ficou uma partezinha torta. Sabe o que o oleiro faz? Amassa o barro de novo, fala: vou começar de novo. E você fala: ai meu Deus, agora eu estou pronto. Olha, eu tomei forma, estou lindo, eu passei pela mão do oleiro. E, ai meu Deus do céu, e agora vai. Sabe qual que é o próximo passo? Você vai para o forno. Olha que você achou: nossa, agora eu estou bonitão, mas você ainda é um barro mole. E a Bíblia vai dizer que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Barro mole não tem força nenhuma. E aí você tem que ir para o fogo, para quê? Para endurecer um pouco a tua carne, para endurecer um pouco a tua vida, para que você aguente as perseguições que virão, as traições que virão, e você vai para o forno, e o forno de Deus é quente. E aí, sabe como tira a pizza do forno, não? Com aquela espátula grande ou não? Aí vem o oleiro, tira o vaso do fogo com a espátula grande. E o vaso fala: agora vai. O oleiro olha, só vira o vaso de lado, hein? Fogo de novo. Fogo de novo. Talvez nesses dias você esteja no fogo de Deus. Mas não é para destruir, é para endurecer um pouco a sua vida, é para formar em você o homem e a mulher que você nasceu para ser. E esse momento às vezes é difícil de suportar, dói, viu? Dói. E deixa eu ensinar algo para você que talvez ainda não te ensinaram. Gerar um testemunho dói, e às vezes dói muito. Gerar um testemunho dói, e às vezes dói muito. Gerar um testemunho, às vezes é com o joelho no chão, em lágrimas, clamando, até que o milagre aconteça. Gerar um testemunho dói. E quando você acha que não tem nada para piorar, às vezes a vida faz com que piore alguma coisa. Então José, nesse momento, sabe o que acontece? Ele vai preso, porque a Patifona armou uma cilada para o José. Um dia José chegou, não tinha ninguém em casa, só ele e a Patifona. A Patifona tenta agarrar José, fica com as vestes dele na mão. José sai correndo. Não sei dizer se pelado ou não, mas ele sai correndo. E a mulher então começa a gritar: este hebreu que Potifar trouxe para minha casa me atacou. José então vai para o cárcere de Faraó. Mas sabe o que a Bíblia diz? No capítulo 39, versículo 21. Mas o Senhor estava com José e lhe mostrou misericórdia e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. Oh meu Deus! Mas o Senhor estava com José. O que eu quero dizer com isso? Mudou o ambiente, mas não mudou o propósito. O Senhor estava com José na casa de Jacó, o Senhor estava com José na casa de Potifar, e o Senhor estava com José na prisão, porque mudou o ambiente, mas não mudou o propósito. Mudou o ambiente, mas não mudou o propósito. Queridos, pessoas inconstantes, eles mudam conforme os ambientes que eles frequentam.
E se tem uma coisa que a nossa geração tem se tornado, é inconstante. Uma hora está bem, outra hora não está. A Bíblia chamava de inconstante. A medicina da nossa geração deu um nome para bipolar. É bipolar. Uma hora está bem, outra hora não está. Outra hora está triste, outra hora está feliz. E vive numa variação de emoções, numa variação de sentimentos. Mudam conforme o ambiente que estão. Se vai num lugar que está tocando uma moda, já começa. Hã? Pezinho, pezinho, pezinho. Hã? Meu Deus, fundo de grota rolando. Hã? Se vai na igreja, ele está lá. Entra na minha casa, entra na minha vida. Chega em casa, na tela da TV, no meio desse povo. Ai, meu Deus, por quê? Porque varia conforme o ambiente que está. Deus estava com José na casa do pai. Deus estava com José com os mercadores ismaelitas. Deus estava com José na casa de Potifar. E Deus continuava com José na prisão. Você não pode ser alguém inconstante. Lembra da história de Daniel? Daniel foi vendido como escravo à Babilônia, irmãos. Provavelmente teve toda a sua família assassinada pelo rei Nabucodonosor. Daniel, sabe o que Daniel viu? Daniel viu milagres extraordinários. Daniel viu os seus 3 melhores amigos indo para a fornalha de fogo ardente, com o fogo aquecido 7 vezes mais. E quando olharam para o meio da fornalha, a Bíblia diz que o 4º homem estava passeando no meio deles. José foi, através de um decreto do rei Dário, jogado à cova dos leões, e nesse dia os leões que estavam com fome jejuaram. Hã? Meu Deus do céu, olhavam para dentro do poço, estava lá Daniel. Oh, meu Deus do céu, coisa linda de Jesus. Olha os milagres que Daniel viveu. Daniel sai da cova dos leões, o rei Dário escreve uma carta para o mundo inteiro, dizendo que a partir de hoje, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Olha as coisas que Daniel viu. Daniel interpretava sonhos. Daniel foi o primeiro profeta a ter uma visão escatológica. Ele viu o fim dos tempos através de sonhos, dos reinados. Mas o último conselho, no último versículo de Daniel, sabe qual é? Daniel, tu porém, segue o teu caminho até o fim, porque no fim dos dias te levantarás para possuir a tua herança. Sabe o que Deus está dizendo? O último conselho de um pai para um filho. Daniel, continue até o fim e não pare na metade do caminho. Independente de tudo que você já viu, não pare na metade do caminho. Segue o teu caminho até o fim. Mas nós somos uma geração que variamos pelo ambiente que nós estamos. Você é crente, irmão. Você é cristão na fila que você está. Você é cristão na cadeira do barbeiro. Glória a Deus. Você é cristão na fila do açougue. Você é cristão dentro da tua casa. E Deus está com você em todos estes lugares. Glória a Deus. E aí a Bíblia diz que José, ele trabalhava com ânimo na casa de Potifar. Pensa comigo, o cara está como escravo e trabalha com ânimo. Trabalha com ânimo. Aí daqui a pouco José vai preso. E a Bíblia diz que então José chega na cadeia e trabalha com ânimo, a ponto de Deus abençoar a cadeia por causa do amor por José. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que quem tem muito bem definido dentro de si o que nasceu para ser, não vai se intimidar com o processo. Quem sabe o que nasceu para ser, não para no processo, mesmo que o processo seja difícil. José trabalhava com ânimo na casa do pai, trabalhava com ânimo na casa de Potifar, trabalhava com ânimo na cadeia. Trabalhava com ânimo na cadeia. Manter o ânimo, apesar das dificuldades da vida,
tem o poder de definir o resto dela. Meu Deus do céu. Manter o ânimo, apesar das dificuldades da vida, tem o poder de definir o resto dela. José então estava na cadeia. E eu estou quase encerrando. José estava na cadeia e 2 homens estavam presos com José. O padeiro Mor e o copeiro Mor. O padeiro de Faraó e o copeiro de Faraó. E José interpreta o sonho dos 2. Só que José fez isso na cadeia. Interpretou o sonho do padeiro e do copeiro na cadeia. O que eu aprendo com isso? Que ser capaz de fazer algo para Deus no anonimato vai habilitar você para fazer diante de todo o Egito. Ser capaz de fazer algo para Deus no anonimato vai habilitar você para fazer diante de todo o Egito de Faraó. As pessoas não estão mais dispostas a fazerem coisas para Deus em lugares que ninguém está vendo. Sabe, eu conheci histórias de homens e hoje mesmo entrou em contato uma família comigo que estavam lá no Erasto Gettner, né? Com a esposa com tratamento de câncer, com dificuldade financeira e precisando de ajuda. E eles eram lá dos ribeirinhos do Amazonas e vieram para cá para o tratamento no Erasto Gettner. Mas eu lembro de histórias de igrejas em lugares remotos da terra. Não tinha um microfone, mas que estava lá um homem com a Bíblia aberta, às vezes debaixo de chuva, falando do amor de Jesus para outras pessoas. Entregando um folheto para alguém, interpretando o sonho às vezes do colega de trabalho, falando de Jesus às vezes para alguém na rua. Começo a me recordar de algumas palavras aqui bíblicas. E sabe, estava lá Jesus, e Jesus vai passar por um poço de Samaria, e lá encontra uma mulher chamada mulher samaritana. Não sabemos exatamente seu nome, ela era uma habitante de Samaria. E Jesus diz aos discípulos: vão até Samaria comprar mantimento, porque eu preciso ficar aqui no poço. Sabe, existem algumas coisas que ele não queria plateia. Ele queria ser ele e o alvo do milagre. Jesus então vai ressuscitar uma menina que está morta. E Jesus fala o seguinte: ei, saiam todos aqui do ambiente. E tem coisas que não precisa de plateia, tem coisas que é na intimidade. Jesus olha para aquela menina e diz: Talita cumi, que quer dizer menina, levanta-te. E aquela menina ressuscita naquele dia. Sabe, eu aprendo aqui que pessoas que estão dispostas a fazer para Deus no anonimato serão colocados em lugares de honra que outras pessoas nunca conhecerão. Glória a Deus. Queridos, eu estou aqui pregando hoje, eu faço tanta coisa para Deus hoje, mas no começo, lá atrás, eu ia entregar folheto de porta em porta, sozinho às vezes, pegava uma quantidade de folheto, colocava no bolso, e aquele tempo era o folheto com o carimbo da igreja. Você lembra o folheto com o carimbo da igreja? E eu ia de porta em porta, batia a porta, falava assim: ei, Jesus ama você. Era a única coisa que eu sabia dizer. Eu não sabia como pregar, eu não sabia o que falar para alguém, mas eu ia entregar um folheto: ó, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Estou eu um dia varrendo a igreja para o pastor João, lá na rotatória, atrás do Esfirra, né? Hoje é a Nicei. Estava lá eu varrendo a igreja e nós estávamos fazendo uma aula de teologia, eu e a Vanessa, e eu lembro que o professor falava assim: nós seremos generais da presença de Deus, nós seremos generais do exército de Cristo.
E eu lembrando daquela palavra, chorando e varrendo, chorando e varrendo, chorando e varrendo. E eu disse para Deus o seguinte: Deus, eu quero ser um general do teu exército, eu quero ser um general do teu exército. E a voz gritou dentro de mim dizendo: é, meu filho, mas todo general começa como um bom soldado, vai varrendo, vai limpando o banheiro, até a hora que eu vou te chamar. E quando eu te chamar, ai meu Deus do céu, ninguém mais vai parar você. Aleluia. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Agora Faraó tem um sonho. E Faraó pergunta a todo o Egito se tinha alguém que podia interpretar os sonhos dele. E aí lembraram de um menino que sabia interpretar sonho e fazia isso no anonimato lá na cadeia. Faraó manda buscar apressadamente José. Faraó estava incomodado com esse sonho. Eles vão buscar José então na cadeia, e você já ouviu falando sobre isso. José, mesmo com toda a pressa do que estava acontecendo, a Bíblia diz que José foi se barbear. Meu Deus do céu, como é que Faraó está chamando com pressa? E José foi se barbear. Primeiro, por que José foi se barbear? Que não pode se apresentar diante de uma autoridade de qualquer jeito. É necessário ordem e decência. Aqui poderíamos falar de tantas coisas diante de Deus, poderíamos falar de vestimenta, poderíamos falar de postura. Diante de uma autoridade real é necessário ter postura, é necessário ter elegância. A Bíblia diz que diante de um governador, se és homem glutão, põe uma faca no teu pescoço. Olha só, então primeiro é por reverência àquela autoridade. José sabia diante de quem ele estava indo. Mas segundo, é porque aquele dia não era um dia de Faraó. Aquele dia era o dia de José, e ele sabia disso. Ele sabia disso. Tem um louvor que diz assim: quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo, você sabe, você não consegue me ajudar? Meu Deus, chegou a minha vez, Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou me entregar. Sim, move as José sabia que era o dia dele naquele dia. José então vai diante de Faraó, e a Bíblia vai dizer que naquele dia ele interpreta o sonho de Faraó. E Faraó diz o seguinte: haveria em todo o Egito homem com o Espírito de Deus como este menino para governar e para estar diante desse negócio. Naquele dia, José sai do cárcere como prisioneiro e se torna o governador de todo o Egito, a terra mais importante daquela época. Sabe o que Faraó diz para ele? Somente quando eu estiver no trono eu serei maior do que você. Mas eu te coloco hoje sobre o número 1 de toda a terra do Egito. O Egito só levantará a mão se você disser para levantar, e abaixará quando você disser para baixar. A partir de hoje tu te chamarás Zafenate Paneia, e casarás com Azenate, a filha de Potífera, o sacerdote. E daqui a pouco José governou o Egito prosperou, como tudo que José fazia, porque mudou o ambiente, mas não o propósito. De novo, Deus estava com ele.
E daqui a pouco vem os 12 irmãos, os 11, os 10 irmãos. Benjamim tinha ficado na terra com o pai, porque havia fome. E os 11 irmãos chegam e se curvam diante de José, exatamente como o seu sonho. De repente, algumas coisas que Deus mostrou para você lá atrás, que o processo foi tão intenso da tua vida, de repente isso já está esquecido dentro de você. Mas deixa eu dizer algo para você: Deus não se esqueceu, viu? Deus não se esqueceu. E se você continuar na presença dele, uma hora Deus vai falar: chegou a tua vez, vem para cá, meu filho. Vem para cá que chegou a tua vez, meu filho. Vem para cá. E nesse dia você levanta e fala assim: ah, hoje é o meu dia de fazer a minha barba. Aleluia. Existe um chamado de Deus para as nossas vidas, e isso não significa que o processo será fácil, que não vamos ter momentos difíceis, mas uma coisa Ele nos promete: eu estarei convosco até o fim. Aleluia. Abre a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 28, Elisandro, versículo 18, e eu encerro aqui. Então Jesus aproximou-se deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20: ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Isso não significa que você não vai passar por dificuldade. Isso não significa que o processo será fácil. Mas isso significa que Ele estará com você por todos os dias da sua vida. Se coloque de pé comigo nessa noite.